Senhoras e senhores, muito boa noite. Só preciso que me confirme se o áudio está chegando em perfeitas condições. Ok. Legal, Gabriel, obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Senhoras e senhores, muito boa noite. É uma honra a presença dos senhores e eu preciso contextualizá-los para que a gente possa começar a nossa transmissão compartilhando aquilo que a sociedade Marituba precisa saber e agora em especial a sociedade paraense. Professora Maria Vanderlisa, uma honra. E aquilo que a sociedade paraense precisa tomar conhecimento. Muito bem, hoje eu vou tratar de informar os senhores da intervenção provocada no município de Ananindeua pelo Procurador-Geral do Estado do Pará e tratar da mitigação do poder do Procurador-Geral à luz do promotor de encomenda. A expressão promotor de encomenda eu encontrei e por isso quero compartilhar com os senhores em um artigo da agora promotora de justiça substituta no município de Marituba, excelentíssima promotora, senhora Daiana, de Souza Catão. O que é que eu quero? O que é que eu pretendo transmitindo isso? É importante que os senhores saibam que o objetivo deste é que o Procurador-Geral do Estado do Pará, que é o responsável, é o chefe dos promotores, em uma linguagem um pouco informal, tenha conhecimento, só me enquadrar aqui. Peço desculpas aos senhores que eu estava fazendo um processamento no sistema e demandou um tempo e em função disso eu me atrasei, mas ninguém vai deixar de ter o conteúdo que eu separei para os senhores. Qual é o meu objetivo aqui? É que o Procurador-Geral do Estado entenda e saiba o que está ocorrendo em Marituba e saiba com quem está lidando. Sim, exatamente isso. O Procurador-Geral do Estado tem que olhar para o município de Marituba assim como ele está olhando para o município de Ananindeua. O Ministério Público do Estado do Pará, em especial o Ministério Público de Marituba, tem que saber, de fato, os problemas reais que estão acontecendo no município de Marituba, as irregularidades flagrantes que estão ocorrendo no município de Marituba pela atual gestão e agora pelo Poder Legislativo. Senhoras e senhores, o Estado do Pará tem que saber o que o Procurador-Geral do Estado está olhando quando pede ao Tribunal de Justiça do Estado intervenção no município de Ananindeua. Senhoras e senhores,
A sociedade paraense tem que entender como é que o Ministério Público do Estado do Pará se comporta quando a gestão do Poder Executivo do município de Marituba, sob a chefia da excelentíssima senhora Patrícia Ronieri Ramos de Alencar Mendes, até no exercício de 2021 a 2024, e agora Patrícia Alencar. A sociedade paraense tem que entender, compreender como é que se comporta o Poder Legislativo de Marituba. E o povo brasileiro tem que tomar conhecimento como é que as instituições ditas republicanas que estão no controle do orçamento e disciplina e regulamenta o Poder Judiciário no Estado do Pará estão se comportando. O povo brasileiro necessita saber das irregularidades cometidas desde a Câmara Municipal de Marituba, desde o Poder Executivo de Marituba, na pessoa da atual prefeita, desde do Instituto de Gestão Previdenciária, pelo recebimento de recursos indevidos oriundos do Fundo Nacional de Educação Básica, o Fundeb, do governo do Estado do Pará. O povo brasileiro precisa saber como se comportou o governo do Estado do Pará quando, das emissões de ordens bancárias irregulares, afronta direta à Constituição, no qual desvia recursos do Fundeb para o IGPREV, em afronta direta à Constituição, impedindo que esses recursos cheguem na aplicação da educação e, por via de consequência, retirando um direito fundamental à educação do povo paraense. E para tanto, há que se ler como se pensa, como se observa, como se interpreta o direito, como se posiciona aqueles que estão hoje, de forma momentânea, sob o controle do Poder Judiciário, seja nas competências inerentes ao Ministério Público, e aí falo especificamente do município de Marituba, daqueles que estão sobre a promoção das competências que cabe ao Ministério Público no Estado do Pará, e, sem sombra de dúvida, o porquê do interesse do Procurador-Geral do Estado em olhar de forma para utilizar a expressão certa, por que o Procurador-Geral do Estado tem um olhar diferenciado para Ananindeua quando o município de Marituba comete irregularidades flagrantes. E também, aonde está o Procurador-Geral do Estado quando há desvios de recursos do Fundeb estadual para o IGPREV? E em que momento o controle do judiciário tem a responsabilidade de olhar para o que eu vou mostrar agora?
Agora. É importante que isso chegue ao Procurador-Geral do Estado. Não se preocupe que as provas eu tenho. E ele sabe disso. Mas é importante que aqueles que, após, encaminhem isto ao Procurador-Geral do Estado, independente da minha ida ao Ministério Público Federal, tratar de assuntos da mesma qualidade. Mas não me é de bom tom pedir intervenção ao Judiciário pedir intervenção ao Poder Judiciário no município de Ananindeua, se utilizando de elementos esculpidos nos direitos fundamentais da Constituição também. Quando o município de Marituba afronta de forma direta a Constituição e os direitos os direitos fundamentais e dignidades da pessoa humana. Assim como o excelentíssimo senhor governador do estado, quando permite que operações bancárias irregulares ocorram na conta do Fundeb em detrimento da educação do estado. E o procurador-geral não observou isso? E se não observou, vai observar agora. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado, que é o chefe do Ministério Público do Estado do Pará, em que pese a promotora do município de Marituba entende que quando houver verbas federais no campo da educação, a competência é do Ministério Público Federal. Eu, particularmente, com toda a ignorância que tenho na matéria, entendo que ela equivocou-se. Entendo que ela está equivocada, indo e vindo. O que eu estou abrindo para os senhores, em especial ao Procurador-Geral do Estado e ao Ministério Público Federal, o que eu estou abrindo para os senhores, nada mais é do que logs de operações bancárias realizadas no governo do estado do Pará. Esse são arquivos de operações bancárias oriundas da conta Fundeb do governo do estado do Pará. Certo? Quando os senhores observam setor público PA, leia-se conta Fundeb do governo do estado do Pará. Por que eu estou mostrando isso? Porque aqui eu já separei essas informações que não estão mais no extrato bancário do Fundeb. Sim, senhoras e senhores, não estão mais. Da leitura que fiz do pedido de intervenção promovido pelo douto Procurador-Geral do Estado, se fizermos a subsunção para isto, e o que é isto? Isto é operações bancárias de código 132 que estavam disponíveis na consulta, que após alguém tomar conhecimento do que eu sabia, essa movimentação não encontra-se mais. Agora,
aqui, para que o douto Procurador-Geral do Estado perceba. Nós vamos pedir ao Banco do Brasil que em janeiro de 2021 ele nos forneça, pelo modelo atual, as operações realizadas na conta Fundeb, cujo titular é este, do governo do estado do Pará. Nome do responsável: Eliette de Fátima Silva Braga, Deuciene Loureiro Correia, Cláudia Tatiana Sadala dos Santos. Conta corrente, o ano 2021, primeiro, o mês, e começam as operações dia 4 de janeiro, 6 e assim sucessivamente, até chegarmos aonde nós queremos, que é nada mais, nada menos do que 1, 2, 3, 4 ordens bancárias. 4 ordens bancárias, senhor Procurador-Geral do Estado, promotores de justiça do Estado do Pará. Aqui nós temos apenas 4 emissão de ordens bancárias no Fundeb do governo do Estado do Pará. Eu vou retirar de cima, porque eu vou ampliar a letra para facilitar. Vou reduzir aqui. Essa estrutura aqui no dia 29, e senhores, a partir daqui, 29, tá? 29, 01 de janeiro 2021 ano. Essa é a estrutura da FEBRABAN, Banco Central. É um modelo de layout padrão, aonde disponibiliza a estrutura em formato aberto, em um padrão legível por máquina. A partir daqui nós separamos cada campo desse e podemos dizer com toda a segurança, com 100% de certeza, que é 29 de janeiro de 2021, aqui. E o 132 aqui é o código da operação bancária, que diz respeito à ordem bancária. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 15 ordens bancárias para o dia 29. 15 ordens bancárias. Tá? Óbvio que isso poderia ser objeto de interesse do Procurador-Geral do Estado se eu não tivesse o entendimento que, infelizmente, tive que ler do Ministério Público do Estado do Pará, mais especificamente da promotora que está atuando substituindo, não sei porquê, substituindo a titular, que é a doutora Érica, que fazia um trabalho excelente, não porque estava atendendo ao que se pedia, porque tudo o que pedimos até agora está dentro da legislação. Mas estranho é a sua substituição, porque em nenhum momento desde 2021 até a presente data, nunca ouvi que as demandas suscitadas com relação ao Fundeb
fossem despachadas ao Ministério Público Federal com o argumento singular por se tratar de verbas do Fundeb. Um equívoco tremendo da promotora que ora substitui a titular. E isso me levou a buscar compreender como ela raciocina. É fundamental isso. Eu preciso saber com quem eu estou lidando. Eu não consigo entender por que a promotora titular, à época, não declinou das suas atribuições para o Ministério Público Federal quando eu fui informar, através de notícia de fato, /denúncia, que o domicílio bancário do município de Marituba estava irregular desde a origem. Ela prontamente, com base nos elementos que apresentei, encaminhou a parte técnica, lógico, ao GAT. E de lá voltou e disse, não, tem que estar certo. Estamos certos. Estamos certos não é porque a gente quer estar certo, não. É porque a lei assim o determina. E agora, quando eu apresento os elementos para o Ministério Público de Marituba, no qual eu solicito cópia da Câmara Municipal, da ata que versa sobre a aprovação do projeto de lei que autoriza o município a alienar o imóvel. E eu sou surpreendido que por se tratar de verba federal, ela declina das atribuições e encaminha ao órgão competente que ela entende ser o Ministério Público Federal, e eu não concordo com esse entendimento, porque não é esse o entendimento que deveria ter sido feito. Se tivesse lido com um pouco mais de responsabilidade, eu estou requerendo a cópia da ata. Por que eu preciso da cópia da ata? Porque em havendo cópia da ata, houve aprovação. Se houve aprovação, houve o projeto de lei. Se houve o projeto de lei, há lei municipal autorizando a prefeita municipal a comprar com recurso público, não dela, com recurso público, o imóvel que agora está sobre os olhares, não apenas do Estado, mas do Ministério Público Federal e Brasília. Por culpa de quem? Dos irresponsáveis aqui no município de Marituba. Poder legislativo e poder executivo. E eu não quero expandir essa irresponsabilidade ao Poder Judiciário, em especial ao Ministério Público do Estado do Pará, porque é vergonhoso. Não posso eu entender, e eu não quero que o povo de Marituba entenda, e eu não gostaria que a sociedade paraense compreendesse como correto, que o Ministério Público Federal tem que bater as portas da Câmara Municipal pedindo a ata. Não se preocupem, eu vou tratar com o procurador. Há que se ter um pouco mais de respeito pelo contribuinte. Não é porque está no poder que você vai aplicar a irresponsabilidade nas ações. Seja os vereadores que permitiram essa aberração, seja a pobre coitada da prefeita municipal que não sabe administrar o município e joga e entrega o município nas mãos do governador, e isso ela entregou desde 2021, e vai cuidar da vida e se utiliza agora, né, dessas ações irresponsáveis e algumas criminosas, e as criminosas eu vou dizer agora, que é para não
ficar, o Guilherme disse isso, disse, repito, e já disse isso várias vezes. E provei. A prefeita municipal de Marituba, senhor Procurador-Geral do Estado, ela retém indevidamente salário de uma professora concursada. O senhor sabia disso, excelentíssimo Procurador-Geral do Estado? O senhor está pedindo intervenção no município de Ananindeua, utilizando-se, entre outras ferramentas, dos direitos fundamentais que estão sendo feridos. Vossa Excelência não tem o conhecimento que a serva do Helder, vou repetir, Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral do Estado, não tem conhecimento que a serva do Helder, e me dói muito falar isso, e não é pejorativo, é porque infelizmente ela assim se autodeclara, infelizmente. A serva do Helder retém salário de servidor concursado. E mais, ela não só retém o salário de servidor concursado desde novembro de 2023, e este servidor concursado, que ela retém o salário desde novembro de 2023, deveria estar aposentada desde fevereiro de 2021, douto Procurador-Geral do Estado. E sabe por que que ela, a serva do Helder, faz isso? Porque alguém acima dela encobre essa ação criminosa e irresponsável. E quem está dizendo sou eu. E o meu endereço é público e todo mundo sabe, é só mandar a intimação que eu levo as provas. Já levei para a Delegacia Civil quando fui intimada, já levei para a Cibernética, fui intimada e não fizeram nada. Mas se eu não tivesse levado ou não tivesse comprovado, eu estaria preso, douto procurador. A serva do Helder está cometendo crimes de responsabilidade, está retendo o salário de servidora de 74 anos. Esta senhora, caso venha a falecer, eu tenho culpados. E vou repetir, esta senhora, caso venha a falecer, eu tenho culpados. E eu vou para cima. E não é recado, é fato. Compreendeu? E vamos lá. Esta senhora não tem como se alimentar, não tem como cumprir com seus compromissos e, digo, com base nos elementos que Vossa Excelência traz no pedido de intervenção, está ferindo a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, porque a serva do Helder não prestou concurso para professora no município de Marituba, mas a servidora sim. E ela, a serva do Helder, está afrontando a legislação na sua cara. Isso, na sua cara. E na cara da promotora do município de Marituba, que nada faz. Da mesma forma que ela afronta a legislação, a mesma legislação que Vossa Excelência utiliza para pedir a intervenção no município de Ananindeua. Compreende? Esta promotora de justiça, que está substituindo a titular, ela tem um artigo que trata da mistificação do princípio da identidade física do promotor e seu antagonismo com o postulado promotor natural. Excelente artigo. E por que eu estou trazendo? Porque nós temos o dever e a obrigação de compreender com quem nós atuamos. Aos amigos, os benefícios, aos inimigos, a lei. Então, se estão aplicando
ou dizendo que estão aplicando a lei, então vamos a ela. No entendimento da assessora jurídica de promotor de justiça, senhora Daiane de Souza Catão, quando publica esse artigo que foi publicado na revista do Ministério Público. Resumo, vou pincelar só para que os senhores entendam, compreendam aonde eu quero encaixar. Eu estou diante de uma assessora jurídica que diz o seguinte: este artigo tem por escopo propiciar uma abordagem genérica acerca do princípio da identidade física do promotor no processo, evidenciando suas dessemelhanças com o postulado do promotor natural e demonstrar argumentos que denotem a inviabilidade de sua criação. O trabalho comenta a respeito do postulado da identidade física do promotor, fazendo uma analogia com o princípio da identidade física do juiz no processo penal. Desvenda o que seria mistificação e faz um contraponto com o postulado do promotor natural, diferenciando. Eu vou resumir tudo isso aqui em poucas palavras. Muito bem observado, um tema muito interessante pela douta assessora jurídica à época e agora promotora no município de Marituba, excelentíssima promotora doutora Daiane de Souza Catão. Aqui, ela traz um esclarecimento muito interessante. No campo do processo penal, o juiz que toma conhecimento, ele deve ser aquele que vai sentenciar. O juiz, pessoa física, certo? Então, se eu, Guilherme, porventura, sou o juiz e tomo conhecimento de determinada ação, eu devo ser aquele que vai sentenciar ao final. E por que isso? Porque eu sou a pessoa, o juiz, que venho ao longo do processo tomando conhecimento. Eu tomo conhecimento na inicial, verifico as admissibilidades, as situações, então eu passo a ter conhecimento mais substancial do processo. E ninguém melhor do que eu, que veio tomando conhecimento ao longo, de proferir uma decisão mais justa. Tudo bem? Então, no campo do Ministério Público, não é esse o pensamento. O Ministério Público, ele é um corpo. Os promotores são organismos desse corpo. Então, um promotor que da inicial toma conhecimento, não necessariamente é aquele que vai estabelecer em tese, recomendações, os seus pedidos e assim sucessivamente. Por quê? Porque o Ministério Público, ele é um corpo. Podem trocar de parquê ao longo dos procedimentos, das investigações, que ao final a decisão, ela deve, ou pelo menos deveria, ser aquela que entrará em conformidade com a legislação. Então, pouco importa a identidade física do promotor natural, porque o que importa é a sua decisão final, porque todos os promotores comportam o mesmo pensamento. Interesse público, observação do ordenamento jurídico, entre outras coisas. Neste artigo, o princípio do promotor natural traduz a ideia do devido processo legal, isto é, de que o procedimento e o processo se deem conforme os ditames legais, com a atuação do membro do parquê de forma escorreita,
assegurando lisura e democracia na lide, sem intervenção ilegal do Procurador-Geral. Como se verá, o postulado da identidade física do promotor ao processo, caso fosse criado, asseguraria que o representante do Ministério Público participante da instrução probatória fosse o mesmo que elaborasse as alegações finais e tomasse ciência da sentença, com a possibilidade de manejar algum recurso cabível. Bom, nesse entendimento, nós temos algo muito interessante. Estou passando aqui para deixar registrado, obviamente. Vamos lá. Mistificação do postulado da identidade física do promotor. Mistificação. Mistificar significa, segundo o dicionário Aurélio, abusar da credibilidade, senhoras e senhores. Abusar da credibilidade de enganar, iludir, burlar, lograr, embair, embaçar. Não é eu que estou dizendo. É a autora do artigo. Mistificação do postulado da identidade física do promotor. Mistificação. Mistificar significa, segundo o dicionário Aurélio, abre aspas, abusar da credibilidade e enganar. E por aí vai. De fato, a criação do postulado da identidade física do promotor seria uma burla. Seria uma burla. Uma ilusão diante do ordenamento jurídico pátrio. Explana-se. O artigo 1º do 127 da Constituição menciona os princípios institucionais do Ministério Público, quais sejam unidade, indivisibilidade e independência profissional. Claro que sim. E deve ser assim. Como já foi visto anteriormente, pelo princípio da unidade, entende-se que os membros da instituição republicana compõem-se um só órgão, uno e indivisível. A divisão que há é apenas funcional. Perfeito. Parabéns à doutora Dayana Catão. É isso mesmo. Submetidos à direção do Procurador-Geral. Já a indivisibilidade é uma derivação da unidade, correspondente à impossibilidade de a instituição ser dividida internamente. E assim, no processo pode haver a substituição de um membro ministerial por outro, observado o disposto em lei, sem que acarrete qualquer prejuízo, modificação ou interrupção no seu andamento, porquanto quem atua é o órgão. Entre outros termos, o MP equipara-se a um corpo humano, como um todo. Veja, se a mão de fulano pega uma maçã, quem atua? Fulano. Se o pé de Beltrano chuta uma bola, quem atua? Beltrano. Transporte-se agora o exemplo pueril para os termos jurídicos. Se o promotor A denuncia, quem atua? O Ministério Público. Caso o promotor B elabore alegações finais, quem atua? O Ministério Público. Ora, a instituição Ministério Público, justamente por ser una e indivisível, não concebe a existência do postulado da identidade física do promotor. Não se pode alegar a nulidade de determinada lide tão somente porque houve atuação de diversos representantes do parquê. Concordo? Como se afirma em que pese a fragilidade e a controvérsia quanto ao postulado da identidade física do juiz. Ainda é forçoso mencionar que, assim como não vingou o postulado da identidade física do juiz ao processo,
que conferiu nova redação ao 399, parágrafo 2º do CPC, também seria inexequível o estabelecimento desse princípio no Ministério Público. Vamos lá, aí vem. Só um minuto. Muito bem. Então vamos fechar o raciocínio aqui. Mistificação. Estou atrás da palavra encomenda, que está no 217. Okay. Antes da promotor natural versus identidade física. Ok, então vamos abrir onde eu estava, para que os senhores entendam aqui. Muito bem. Duzentos e 219, 217. Promotor natural, breves anotações, que é para não dizer que é eu que estou dizendo, tá? Essa é a nossa preocupação. Nós estamos aqui, no 2.4. 2.3, vamos ao 2.4. Vamos lá. Promotor natural versus identidade física do promotor no processo penal. Como ficou consignado, o princípio do promotor natural é a garantia constitucional de interesse do cidadão e do agente público, embora primordialmente da sociedade, da qual esta pode dispor a qualquer momento, a fim de que o procedimento e o processo se deem conforme os ditames legais, com a atuação do membro do parquê de forma escorreita, assegurando lisura e democracia na lide, sem intervenção ilegal do procurador-geral. Em contrapartida, o postulado da identidade física do promotor ao processo asseguraria que o representante do MP, participante da instrução probatória, fosse o mesmo que elaborasse as alegações finais e tomasse ciência da sentença com a possibilidade de manejar algum recurso cabível. Sob análise superficial, seria até imaginável confundir os dois princípios por assemelharem-se.
conquanto, realizado um estudo apurado, isto é, compreendendo cada um, a confusa finda. Mas, porque tantos holofotes nesses dois princípios? Ou melhor, por que nós precisamos distingui-los? É necessário esclarecer, sim, que o promotor natural é identidade física do promotor. Eu li errado. É necessário esclarecer, sim, que o promotor natural e identidade física do promotor são institutos díspares e, por isso, inconfundíveis. Um é real, a física, óbvio. O outro é ilusão. O primeiro, o real. O primeiro é possível. O segundo, inviável. Entre parênteses, se fosse criado, seria contra a lege. Perfeito. Muito embora, mesmo que de forma utópica, sua inserção e efetivação contribuiriam demasiadamente para deslindes processuais mais justos. Promotor natural, aí vem, promotor natural é garantia constitucional de um indivíduo ser investigado ou processado pelo Ministério Público competente, excluindo-se o promotor de exceção. Perfeito. Então vamos lá. Realmente, o princípio do promotor natural desenvolveu-se de um acordo com a evolução do sistema jurídico brasileiro. Nos tempos de outrora, insignificante o que representava a figura do juiz e do promotor de justiça. O Ministério Público era regido pela Constituição de 69, que incluía o parquet no Poder Executivo. E aí, óbvio, se colocar o Ministério Público na esfera do Poder Executivo, o Poder Executivo vai se utilizar dos poderes para fazer com que o parquet, nos termos do que se apresentava na Constituição de 69, cantasse a música que o Executivo tocasse, de forma bem simplória. À época, em 69, os agentes ministeriais não podiam ser dispensados, exceto por sentença judicial ou processo administrativo, assegurando-se-lhes
a amplitude de defesa nem removido, salvo mediante representação do Procurador-Geral com fulcro em conveniência do serviço. Mas, na prática, o que ocorria era a prevalência da justiça privada, arbitrada pelos governantes e movida por propósitos políticos. Está fazendo sentido? Propósitos políticos. Esse não é eu que digo, é o artigo da douta promotora Dayana Catão, promotora do Ministério Público de Marituba, substituindo a titular. Um artigo publicado na revista do Ministério Público que diz: mas, na prática, o que ocorria era a prevalência da justiça privada, arbitrada pelos governantes e movida por propósitos políticos. Inexistiam direitos e garantias fundamentais. Fundamentais, douto procurador. Não existiam direitos e garantias fundamentais naquela época como nesta, douto procurador. Seja em Ananindeua, nos termos do pedido que Vossa Excelência encaminhou, dando vazão a estes elementos constitucionais, seja na inobservância da Procuradoria do Estado em olhar para a banca do Executivo de Marituba, que é pior. Pior. E segue. Inexistiam direitos e garantias fundamentais. O Ministério Público não possuía instrumentos para fazer valer a democracia. Até porque ela inexistia. Tá certo. Agora vem. Juízes e promotores eram removidos de suas funções a critério dos poderosos por conveniência destes e não do serviço, como estipulava a lei. Naquela época. Mas vou repetir. Vou repetir para o Procurador-Geral do Estado ouvir, para o Ministério Público ouvir, para o Ministério Público Federal ouvir, para o chefe do Executivo. Não adianta o chefe do Executivo, que mesmo ouvindo ele não entende. A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Banco do Brasil. Vou repetir o seguinte, que a promotora substituta no município de Marituba, quando da confecção desse artigo excelente, diz que juízes e promotores eram removidos de suas funções. A critério de quem? Dos poderosos, por conveniências desses e não do serviço, como estipulava a lei. Foi nesse interstício que surgiu o princípio do promotor natural, com a finalidade de mitigar o poder de designação do procurador-geral, abolindo, e aqui eu paro, o promotor de encomenda. O promotor de encomenda. Se alguém tiver dúvida do que seja um promotor de encomenda, leia o artigo da douta promotora Dayana Catão. E agora vamos ao que interessa. Eu vou encaminhar fisicamente ao presidente da Câmara Municipal de Marituba, só para encaminhar. E eu vou aguardar nos termos do regimento daquela casa a resposta física. Vou encaminhar na segunda-feira ao Ministério Público de Marituba respostas. E já adianto. E eu quero a resposta do Ministério Público. Eu não quero que o Ministério Público avoque
abdique de suas responsabilidades, porque esqueceu a promotoria que o recurso também, conforme o TCM me informa, foi pago pelo Fundo Municipal de Educação. E o Fundo Municipal de Educação, se a promotora do município de Marituba não sabe, é um Fundo Municipal de Educação, criado por lei municipal para a constituição de um fundo estritamente municipal. E se o TCM me informa que há, segundo o auditor, e pelo registro encaminhados dessa irresponsabilidade que foi a alienação de imóvel de 2.800.000, feita de forma irresponsável, na cara da promotoria, na cara do procurador, na cara da Câmara, na cara do Poder Executivo, na cara do município de Marituba, na cara da sociedade paraense e na cara da ordem jurídica do Brasil. E vocês acham que não vão fazer nada, que vossas senhorias não vão fazer nada, que vossas excelências não vão fazer nada? Vão fazer sim, querendo ou não querendo, porque a administração pública é a lei, não é a vontade de vossas excelências. Estarei encaminhando tudo isso na segunda-feira e respondo com responsabilidade que os senhores não estão tratando com ninguém analfabeto. E como disse o servidor, que me tratou muito bem no MPF, e a resposta que eu disse para ele é, e vou repetir aos senhores, quem tem que ter medo não é eu. Quem tem que ter medo são os senhores. Entenderam? Qualquer dúvida é só me perguntar. Senhoras e senhores, com base neste artigo maravilhoso da promotora, hoje promotora, na época assessora jurídica, peço que os senhores leiam esse artigo para entender o que é ser um promotor de encomenda. Tá? Muito obrigado, boa noite.